só, né, praticamente não conversando, só achei interessante que ele colocou isso no Facebook. Ele colocou assim: o maior desafio de um crente é andar como Jesus andou e andar com Jesus. Difícil sim, impossível não. Ele deixou aberto assim para as pessoas falar, né? Eu achei muito apropriado, né, esse comentário que ele colocou. O maior desafio de um crente é andar com Jesus como Jesus andou. Difícil sim, impossível não. E foi aí que eu falei para ele que isso dava uma pregação. E na verdade, eu comecei a analisar realmente isso. Que andar com Deus, como muitos pregadores já pregaram, não é fácil. Na verdade, não é fácil. Você vê, né, por esse versículo que quando nós lemos sobre a vida de Abraão, né, Abraão já tinha tido contato com Deus, Deus já tinha falado com ele, Abraão já estava servindo ao Senhor, Abraão já tinha Ismael, já tinha um filho. Quer dizer, Deus já tinha trabalhado de certa forma na vida de Abraão, já havia de certa forma um relacionamento, já havia um contato com Abraão. Mas é engraçado que nesse capítulo aí, quando Deus fala com Abraão, é quando ele fala dessa forma: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, né? E fala dessa forma: anda na minha presença e ser perfeito. Me dá a entender que, por algum motivo, Abraão precisava melhorar o seu relacionamento com Deus. Abraão precisava começar a andar com Deus, porque senão Deus não iria falar isso. Mas, por um outro lado, se você ver a sequência desse capítulo, você vai ver que aí, quando Deus fala para ele, e Deus começa a fazer muitas promessas. Uma delas é essa que: olha, eu te darei um filho, tu serás, né, o pai da fé, tu serás o pai de muitas nações, eu farei uma aliança contigo. Quer dizer que Deus pede automaticamente: anda na minha presença e ser perfeito, e consequentemente terá uma recompensa. A primeira coisa que Deus fala para ele: porque eu farei uma aliança contigo. Então dá para ver que havia algo sobrenatural quando Deus falou isso. Mas voltando, né, ao que foi falado, ao que eu li na internet essa semana através do meu irmão, né, do ponto de vista humano, é praticamente impossível se alcançar ou atingir essa perfeição diante de Deus. Na verdade, é praticamente impossível. Mas se Abraão, nós começamos a analisar as pessoas que andaram com Deus, eles eram homens normais, igual a nós. Por exemplo, né, diz a Bíblia que Enoque andou com Deus a ponto que Deus o tomou para si. Né? No começo do livro de Gênesis, você vai encontrar, né, em Gênesis 5, versículo 24, você vai encontrar assim: e andou Enoque com Deus e Deus o tomou. Mas espera um pouquinho, mas Enoque era uma pessoa normal, era uma pessoa igual a mim, igual a você. Mas eu comecei a analisar, quando Deus pediu desta forma, né, como Deus pediu para que cada um de nós fôssemos perfeito, aparentemente Deus espera algo também de nós. Deus espera uma perfeição. A palavra de Deus fala sobre, já no Novo Testamento fala dessa forma: sede santos porque eu sou santo, né? Deus, de alguma forma, Ele pede algo para nós, para que nos purificamos, para que deixamos as nossas vestes brancas, para que possamos andar com Ele. Eu comecei também a analisar que quando uma pessoa começa a aprender a andar, hoje mesmo eu comentava com o Léo sobre a Kimberly, porque ela está justamente nesse estágio de aprender a andar. E às vezes dá dó, porque a coitada cai demais, né? E tropeça e
época, né, nós entendemos que essas crianças, eu imagino que a cartilagem que tem sobre os ossos é de certa forma assim camuflada, ou mais fortinha ou mais grossinha, porque eles não sentem os tombos como uma pessoa normal, adulta, sentiria. Às vezes eu vejo sabe, faz barulho, pá, no joelho, eu fico até pensando, eu vou lá e olho no joelho, e para ela, como se nada tivesse acontecido. O que eu quero dizer com isso? Que na vida espiritual também, ninguém nasce e no outro dia está andando. Na verdade, demorou para Kimberly começar a dar o primeiro passo, no mínimo de 10 a 11 meses. Eu me lembro quando ela deu o primeiro passo, que ela soltou de um lugar e foi para o outro, e arriscando. Na vida espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus, não é da noite para o dia que você vai andar com Deus assim. Não estou andando, pastora. Não é assim. Uma criança, antes de andar, ela se pega. Primeiro ela tenta levantar, depois ela engatinha, né? Ela vai se arrastando, na verdade, para depois aprender a andar. E quando aprende a andar, tá aí, né? Igual na fase da Kimberly mesmo. Tá ali, ó, tá vendo? Ninguém segura mais. Depois que aprendeu a andar, aí, irmãos, aí não adianta, entendeu? Ela vai com aquela segurança. Claro que sabendo que tem um pai ou uma mãe que está alguém olhando. Se você olhar uma criança que está andando, de vez em quando ela dá uma olhadinha assim atrás, ó, procurando se tem alguém observando ela. Na verdade, da mesma forma somos nós. Eu li também, por exemplo, que sobre uma criança que eu acho que tinha mais ou menos com 4 anos, diz que o pai estava com seu filho de 4 anos andando, e os passos do pai eram muito largos e compridos, né? E a criança às vezes não acompanhava, e ele estava com pressa, e o que ele fez? Ele colocou o moleque no braço para acompanhar. Da mesma forma somos nós. Quando Deus percebe que a nossa caminhada, que nós somos cansados, que a gente não está conseguindo andar, Deus simplesmente nos pega no colo. Mas você não para de andar. Você não para de andar. E eu comecei a analisar pessoas que andaram com Deus. Pessoas como Enoque que andaram com Deus. Uma outra pessoa que andou com Deus. Você sabia que Noé andou com Deus? A Bíblia fala que Noé também andou com Deus. Mas quando nós vemos Noé, a primeira coisa que nós lembramos dele é homem justo, reto. Ah, esse aí pode andar com Deus. Esse aí estava assim com Deus. Esse aí não tinha nada que simplesmente falasse ao contrário da vida de Noé. Mas, irmãos, passa um pouquinho depois que Noé passa, 100 anos pregando, depois que veio o dilúvio, depois que começa tudo de novo, uma família, começa o mundo tudo de novo. Nós vemos o que acontece com Noé. Nós vemos que ele toma muito vinho e fica bêbado e arranca toda a sua roupa e tem aquele desconforto na sua família, tem aquela pequena distração, e dessa distração
uma criança e vai, se a criança não acompanhar o passo dele, vai ficar difícil andar junto. Agora imagine se a criança passar na frente. Teve uma vez que eu estava, eu não sei se era num lugar público, e eu fiquei muito assustada quando eu vi algumas crianças andando, as mães deixavam as crianças assim bem livres, e perto de uma avenida, e eu fiquei horrorizada, eu falei, meu pai do céu, essa criança de repente pode tentar atravessar essa avenida, e que problema vai ser? Mas irmãos, eu falo para você uma coisa, Deus é Deus. Deus é aquele que vela pelas nossas vidas. Deus é aquele que tem um cuidado todo especial. Deus fala no livro de Isaías dessa forma: ainda que o teu pai e a tua mãe se esquecesse de você, todavia eu, o Senhor, jamais me esquecerei. Isso me dá a entender que Deus tem um carinho, que Deus tem uma forma especial para tratar, e Deus quer que nós andemos com Ele, Deus quer que cheguemos a essa perfeição, Deus quer que de alguma forma tenhamos um relacionamento com Ele. Eu lembrei de uma outra pessoa que, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Salmos. Se eu não me engano, é Salmos 116, versículo 9. Eu gostaria que você lesse o que o salmista fala, Eu estava analisando essa semana e eu fiquei encantada de saber que Davi, um homem pelo qual, é colocado assim, varão que tinha o coração, conforme a vontade de Deus, com o coração voltado para as coisas de Deus, dentro da vontade de Deus. No Salmo 116, versículo 9, se eu estiver correta, na minha versão falava dessa forma: porque andarei na face do Senhor, na terra dos viventes. É assim que está escrito aí no Salmo 116, versículo 9. Davi falando dessa forma: andarei na face do Senhor, na terra dos viventes. Ou seja, Davi tinha uma vontade tremenda também de andar na presença de Deus, mas nós estamos falando desse homem que tinha um coração voltado para Deus, varão conforme o coração de Deus, mas é o mesmo Davi que cometeu alguns delitos e não muito bons. A verdade é, irmãos, que é o que eu falei, e como meu irmão falou, andar como Jesus andou, ou andar com Jesus, difícil sim, impossível não. Porque Deus, quando Ele olha para nós, Ele sabe a sua intenção. Como um pai sabe a intenção de um filho, conhece a intenção de um filho. Muitas vezes as crianças, em geral, os nossos filhos, talvez eles tentam nos ludibriar, nos enganar, mas tem um ditado assim que fala: olha, enquanto você está vindo com o feijão, a feijoada já está pronta, é isso? Já está tudo, já até comeu? Assim muitas vezes são os nossos filhos. Parece que de alguma forma eles tentam fazer alguma coisa assim, sabe, dando volta, dá aquela volta, mas você, com a experiência de pai e mãe, você já sabe o final de tudo isso. E antes dele terminar, você já fala: vai ser assim. Da mesma forma é Deus. Talvez como Davi, como eu falei no domingo passado, Davi tentou se justificar. E mais engraçado que Deus entendeu. E não só isso, Deus foi com Davi. Mesmo depois que aconteceu tudo isso, Deus aceitou o perdão de Davi e Davi continuou a andar com Deus. Mas tem um porém nesse andar com Deus, Eu fiquei pensando, irmãos, para andar com Deus, ou para ter esse relacionamento, nada mais é do que fazer a vontade de Deus. Você começa a andar com Deus quando você faz a vontade de Deus, quando você quer estar com Deus, quando você quer falar com Deus, quando você quer ter esse relacionamento com Deus, aí você começa a andar com Deus. E quando nós queremos ter esse relacionamento, e nós sabemos que estão andando
deixar que Deus dirija os nossos passos, deixar a nossa vontade para que a vontade dele seja estabelecida nas nossas vidas. E isso não é fácil. Fazer isso não é fácil, por isso que talvez o meu irmão falou isso, ou muitas pessoas falam, outras pessoas falam que é quase impossível, porque estar à deriva da vontade de Deus não é muito fácil, mesmo porque nós muitas vezes não sabemos o tempo, entendeu? Não é muito fácil para entender esse negócio. Mas aí eu trago um exemplo. Hoje, como o pastor Watts falou, em muitas igrejas está sendo comemorado o dia do amor, o dia da amizade. Irmãos, para andar com Deus e ser perfeito, você só precisa fazer uma coisa. Você só precisa levar a sério o sacrifício da cruz do Calvário pelas nossas vidas. Você só precisa lembrar disso. Por que Jesus morreu por mim? Ele morreu demonstrando amor pela minha vida. Então eu tenho que fazer igual. Ele já demonstrou o amor dele por nós. Somos nós agora que vamos demonstrar a nossa amizade, o nosso amor pelo Senhor. Eu me lembrei de um exemplo muito comum, mas que eu me lembro que uma certa vez um pastor falou esse exemplo e ficou marcado, no meu coração. Ele me ensinava sobre famílias e ele falou dessa forma, que quando ele casou, na primeira manhã, no café da manhã, primeiro café da manhã, quando ele casou, ele levantou e a esposa já tinha colocado uma mesa muito bonita e tinha lá na mesa um mamão mais lindo do mundo, um baita de um mamão grande. Só que esse pastor não comia mamão, mas nem que pagasse. E chegou a esposa e falou: meu amor, eu preparei para você o café da manhã e tá aqui, olha, vamos, Ele conta assim que ela fez até a oração, abençoou tudo. E ela falou, e abençoou também este mamão que vai ser dividido em dois e que vai ser uma bênção. Na oração ele já ficou assim, ai, meu pai. E ele falava daquela forma, eu nunca me esqueci. Ele falou: vocês que estão para casar, naquele tempo eu era noiva, estamos no Brasil, eu achei engraçado, Ele falou: vocês que vão casar, vocês vão ver como que é isso de verdade. Ele falou que ele olhou para a esposa dele, ele não teve coragem de negar que ia comer o tal do mamão. Não só isso, ela partiu a metade do mamão e falou: meu amor, essa metade é tua, a outra metade é minha, se você quiser eu posso te dar um pouquinho mais. Ele falou: não, muito obrigada, come minha metade. Ele falou que ele engoliu aquele mamão com um sorriso, mas só Deus sabe. Passou. No outro dia de manhã, ele olha na mesa, está lá o mamão de novo. Moral da história. Eu nunca me esqueci, irmão, que ele falou assim, que eu era uma das frentes que estava ali ouvindo a mensagem sobre família. E ele olhava assim para mim, eu dava risada, ele falava para mim: um dia você vai passar por isso. Eu falei: meu pai não gosta de mamão mesmo. Daí eu falei: um dia você vai passar por isso. Ele falou: uma moral da história, eu aprendi a comer mamão. Hoje eu acho uma delícia mamão. Pode me dar suco de mamão, doce de mamão. Eu como de qualquer jeito. Depois de 20 anos de casado, a gente come de qualquer jeito. Mas eu nunca tive coragem de olhar para minha esposa e falar para ela: eu não posso comer isso porque eu não gosto. Sabe por quê? Não é porque eu ia fazer ela ficar triste, porque eu a amava e a amo. E ela fez com tanto carinho que eu tive que me desfazer da minha própria vontade para fazer a vontade dela.
E ainda mais, ele ainda acrescentou um versículo que fala assim, que para o homem, fala assim, mulheres, amai os vossos maridos, e maridos, amai as vossas mulheres, da mesma forma como Cristo amou, que se entregou pela igreja, se entregou por ela. Ele falou assim, é esse amor que eu estou falando para você. E é desse amor, é esse mesmo amor que eu quero falar para você, que quando andamos com Deus, e queremos fazer a vontade de Deus, e muitas vezes falamos, mas é tão difícil fazer a vontade de Deus. Mas se você o ama, você faz. Você larga. Sabe, muitas vezes eu tenho escutado isso. Ah, eu não bebo porque minha religião não permite. Ah, eu não vou na balada porque minha religião não permite. Vamos mudar o termo? Eu não vou na balada porque eu tenho a Deus e porque eu amo e eu sei que Ele vai ficar triste se eu for. Vamos mudar o termo? Uma certa vez eu conversava com um jovem, não, é aquela piadinha, quando alguém chega e te oferece tal coisa. Ah, eu não aceito porque minha religião não permite. Irmãos, isso é piada do diabo. Não, eu não aceito porque eu sou um salvo no sangue de Jesus, porque eu amo meu Deus, eu tenho temor a Ele, e eu tenho certeza que se eu fizer tal coisa, Ele não vai ficar contente. Quando você começar, ou quando eu começar a pensar dessa forma, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos começando a caminhar com Deus. Nós estamos começando a entrar pelo caminho da perfeição. Caminhar com Deus nada mais é. Eu resumo uma coisa: quer caminhar com Deus, quer ser perfeito, como essas pessoas foram perfeitos, nada mais é do que simplesmente demonstrar o amor pelo Senhor, demonstrar afeição pelo sacrifício da cruz do Calvário. Tem muita gente que fala, olha, mas como que é assim, pastora? Irmãos, toda vez que nós erramos, sabe o que você está fazendo? Literalmente você está crucificando Jesus de novo. Porque você erra, aí eu erro, daí a gente lembra, ai Jesus, irmão, você imaginou como Jesus fica triste quando nós fazemos tal coisa? Você imaginou se lá na hora do Getsemane, quando prenderam ele, se ele desse uns 5 minutos, ele falasse, quer saber de uma coisa? Eu não vou morrer pela humanidade, não. Eu não vou sofrer, não. Jesus viu que ele ia passar. Diz a Bíblia que as suas lágrimas, o seu suor tornou-se em sangue. De tanta agonia, diz a Bíblia que ele ficou agoniado de ver o que ele ia passar. Ele tinha uma opção, ele era homem como nós, ele era Deus, mas ele era homem como nós. Ele poderia ter falado dessa forma, como chegou a falar, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Irmão, para Jesus ter falado isso, é que ele viu que ele ia sofrer muito. Mas ele, na mesma frase, ele fala, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu vim, para que isso acontecesse, e vai ser desta forma. Isso é Jesus e Deus caminhando junto. É prevalecer na vontade do Pai, e Jesus ficando subordinado à vontade de Deus. O profeta Miqueias, ele fala desta forma, Ele explica de certa forma um jeito de andar com Deus. Ele fala assim: e te declarou o homem o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que o ame e que andes humildemente com o teu Deus. Se você quiser ler, está em Miqueias capítulo 6, versículo 8, fala assim, E ele te declarou ao homem o que é bom. E o que o Senhor te pede somente é praticar a justiça, que ames a benevolência e que andes em humildade com o teu Deus. Ou seja, irmãos, simplesmente o Senhor não está pedindo muita coisa para nós, não. Ele só está pedindo que você o ame, que você ande humildemente diante dele. Ou seja, que você simplesmente pratique a justiça como Noé, como Davi, como Abraão. Nós costumamos falar, quando Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu começo a entender que muitas vezes
Abraão, sabe, que tão assim demonstrou também o seu amor por Deus, quando Deus pede Isaac, né, em sacrifício, né, ele vem e ele demonstra a afeição. Não, Senhor, eu vou fazer conforme tu me pediste. É assim quando você começa a andar com Deus, fazer aquilo que Deus te pede, mesmo quando parece loucura aos teus olhos. Para muitas pessoas, a vontade de Deus é loucura. Mas, irmãos, para quem ama, é igual aquele pastor, 20 anos comendo mamão sem gostar. Aprendeu a comer mamão, porque amava a esposa, porque queria ver a esposa feliz. Você já pensou se no primeiro dia do casamento ele virasse e falasse para a mulher assim: você vai me desculpar, eu não vou comer esse mamão não. Ia ser uma decepção tão grande. Talvez aquele casamento já ia começar meio torto, por mais que né, teve um tempo de se conhecer e achar que se amavam. Mas ele fez a coisa certa. Nessa noite eu convido a você a andar com Deus, sabendo que muitas vezes nessa caminhada, muitas vezes talvez vamos cair, como uma criança que está aprendendo a andar. Talvez vamos querer correr, e muitas vezes não temos noção do perigo lá na frente. Mas o Senhor é aquele que está sempre estendendo a sua mão, segurando as nossas mãos firmes, para que possamos, né, andar em segurança. Né? Pensa para que Deus dirija os teus passos. Pensa para que você chegue a essa perfeição. Mas nunca esqueça do amor. Nunca esqueça do amor. No dia que amarmos o Senhor de todo o nosso coração, neste dia, você saiba que você já está andando com Deus. E que você está se aperfeiçoando como Abraão fez. Antes de Abraão oferecer Isaac, ele teve um tempo da vida dele que foi um lapso. Foi uma montanha, assim. Abraão simplesmente mentiu 2 vezes e mentiu feio. Se não fosse Deus tomar conta da situação e virar o negócio, Abraão tinha perdido Sara, sua esposa, e talvez teria sido morto por causa de 2 mentiras. Não foi uma vez não, 2 mentiras por falta de não confiar no Senhor. Mas esse homem, quando ele vai aprendendo, Abraão vai aprendendo, dia a dia, diz a Bíblia que ele levantava altares, ele foi aprendendo a caminhar com Deus, ele foi aprendendo a confiar em Deus. Se você ver o final de Abraão, é uma vida realmente que ele andou, é uma vida realmente que ele conseguiu chegar à perfeição. Conseguiu chegar à perfeição. Que cada um de nós, irmãos, possamos chegar, né, a esta perfeição. Possamos, igual eu falei, nessa caminhada, talvez vai te doer um pouco, talvez tenhamos que cair um pouquinho para aprender, mas o final dela chama-se céu. O final dela chama-se eternidade. O final dela chama-se salvação. Que se eu e você colocar em prática, começar a dar os primeiros passos, talvez nós já começamos a dar, mas muitas vezes nós fazemos talvez como Davi, como Noé, né? Mesmo, né, como Abraão, nós temos as nossas caídas, mas a palavra de Deus fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O Senhor sempre vai estar com essa mão estendida sobre as nossas vidas, para nos levantar, para nos colocar de pé e continuar essa caminhada. Eu convido a você nesse momento a se colocar de pé. Eu gostaria de fazer mais uma oração nesta noite, que cada um de nós possamos aprender, né, nessa caminhada, o valor do sacrifício de Jesus. Quando você não entender a vontade de Deus, que muitas vezes não é fácil entender a vontade de Deus, irmãos. Vamos ser sinceros, não é fácil. Há tantos mistérios, há tantas coisas, mas quando você não entender, só lembra do sacrifício de Jesus pela tua vida. Lembra o que ele passou, as palavras dele na cruz, as últimas palavras dele, quando as pessoas o chicoteavam, quando as pessoas já tinham pregado ele na cruz. Ele olha lá de cima e fala: Pai, perdoa
sua família que se ama, seu esposo, sua esposa, seus filhos. E aplique isso na vida espiritual. Aplique como esse pastor aplicou na história do mamão. Eu nunca me esqueci, irmãos. Imagine, isso deve ter simplesmente por baixo uns 20 anos atrás. Eu nunca me esqueci. Nunca saiu da minha cabeça. Sabe por quê? Porque andar com Deus não é fácil. E a gente vai aprendendo. Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração. Nessa oração eu gostaria que você fosse sincero com Deus. Não comigo, mas com Deus. Demonstrasse a Ele a vontade de andar com Deus. A vontade de seguir esse caminho da perfeição. A vontade de um dia chegar do ladinho do Senhor e falar: Jesus, eu te amo. Ah, Espírito de Deus, eu te amo. Expressar este amor para o Senhor. Eu pergunto a você: será que essa semana você já falou para Deus: Deus, eu te amo? Espírito de Deus, eu te amo. Pai, eu te amo. Seja sincero para você mesmo. Porque tantas vezes Deus fala que nos ama e Ele nos prova isso, o seu amor. Mas será que pelo menos uma vez por semana nós tiramos e fazemos um reconhecimento e falamos: Senhor, eu te amo? O Senhor perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele falou: eu te amo. Talvez nessa noite o Senhor está perguntando para você: meu filho, tu me amas? Então anda na minha presença e ser perfeito. Tu me amas, minha filha? Então anda na minha presença e ser perfeito. Não é impossível, eu te ajudo. Pai querido, Senhor, nós aqui estamos neste dia, Senhor, onde muitas pessoas, muitas igrejas, Senhor, estão comemorando o dia do amor. Senhor, aqui está um povo, Senhor, onde pregamos, ministramos nesta noite sobre este amor fora do sério que o Senhor demonstrou para com as nossas vidas. Senhor Jesus, queremos andar contigo. Reconhecemos, Senhor, que não somos, Senhor, Pai, que não somos corretos, que somos falhos, que muitas vezes temos falhado, Senhor. Muitas vezes nós esquecemos, Senhor, de demonstrar o nosso amor para contigo, a nossa gratidão. Mas esta noite, Senhor, abrimos o nosso coração para Ti. Eu tenho certeza que cada um, Senhor, neste momento aqui, está abrindo, Senhor, o coração e falando, Senhor, algo de bonito para Ti. Porque eu tenho certeza que cada um de nós queremos andar contigo, queremos chegar, Senhor, nesse caminho de perfeição, meu Pai. Queremos, Senhor, sentir, Senhor, Pai, essa relação íntima contigo. Senhor, esse amor, Senhor, que é transmitido de uma forma tão linda pelas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Senhor, esse relacionamento, a entender a Tua vontade para as nossas vidas, para que possamos, como esses homens, Senhor, no passado, como o rei Davi, Senhor, como Noé, como Enoque, como Abraão, andaram contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, segura nas nossas mãos, dirige os nossos passos nesta noite, Pai, para que possamos chegar, Pai, neste caminho, Senhor Jesus. Toma de conta de cada um de nós. Traz esclarecimento, Pai, as dúvidas, as perguntas que muitas vezes não compreendemos. Traz esclarecimento, Senhor, nos ensina, Pai. Precisamos, Senhor, Pai, ser como uma criança. Senhor, dependemos totalmente de Ti, Pai. Totalmente de Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor.
já te agradecemos. Amém. Deus possa estar abençoando.